Bom, vou aqui compartilhando minha tela com vocês até o pessoal acabar de chegar. Faltam 2 minutinhos para começar a nossa aula. Vocês estão vendo minha tela? Ai, ótimo, todo mundo vendo. Bom, vamos começar então, pessoal? Então, boa noite, né? Às vezes tem alguém para entrar ainda, mas à medida que a gente for caminhando, as pessoas vão entrando aí, e se tiver alguma dúvida, vão me perguntando. Então, boa noite, vamos ser pontuais. Meu nome é Daniela, sou consultora de bem-estar da doTERRA, e para quem não me conhece, né, quem está iniciando aí, né, a sua caminhada, a sua jornada com as suas experiências com os olhos, hoje a gente vai falar justamente desse início, né, desse início fácil, simples, que é assim que tem que ser, né, para a gente, mais de certa forma, simples, mas muito eficiente. Então, a gente vai falar hoje sobre os óleos essenciais para iniciantes, ok? À medida que vocês tiverem dúvidas, vocês colocam no chat e se eu não conseguir visualizar durante a aula, eu respondo ao final. Bom, só para ilustrar um pouquinho para vocês, né? Quando a gente fala da história da aromaterapia, dos óleos essenciais, é algo que, na verdade, é milenar, né? Já vem de vários e vários anos, né? Séculos, na existência da humanidade, né? A gente vê, tá tão em alta, a gente fala tanto, porque que eu nunca ouvi falar antes, né? De óleos essenciais. E, na verdade, ele sempre esteve presente, né? Na nossa vida, e na vida dos nossos antepassados. Então, a história da aromaterapia, do uso desses óleos essenciais, inicia lá na pré-história, né? E aí, os primeiros registros, para vocês terem ideia do uso dos óleos essenciais, já encontrados em papiros, né? Então, quer dizer, em registros mesmo, aconteceu 4.000 anos antes mesmo de Cristo, né? Então, onde se usava já as plantas medicinais e em diferentes formas. Então, assim, era usado na mumificação, na época do Antigo Egito, né? Eles acreditavam muito no poder dos óleos essenciais, da natureza, com a questão da espiritualidade, né? Não só do corpo, né? Na preservação do corpo, mas do cuidado com o espírito também. Então, tinham muito já essas crenças, né? Essa forma de uso com essa finalidade. Na China, teve um imperador que ele escreveu um compêndio, inclusive, com mais de 300, relatos mais de 300 plantas medicinais e suas propriedades. Na Grécia também se utilizava já os óleos essenciais. Para vocês terem uma ideia, Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, né, filósofo, médico, ele recomendava banhos aromáticos como forma de cuidado. Galeno, que também foi um médico e filósofo, ele cuidava dos gladiadores através dos óleos essenciais, né? Então, o uso dessas plantas com finalidades diversas, ela vem ao longo dos anos. O que acontece, pessoal, que muito disso se perdeu, né? Por que se perdeu? Porque na época da Inquisição,
né, as mulheres, principalmente, né, as mulheres que tinham o dom e o conhecimento do uso dessas ervas medicinais, dos óleos essenciais, né, eram conhecidas também como alquimistas, que trabalhavam de certa forma. O que que acontecia? Elas ficavam com medo e deixavam de passar isso de geração a geração, porque antes isso era se passado, esses conhecimentos. E como na Inquisição houve como se diz, uma perseguição muito grande a essas pessoas, a essas mulheres que eram queimadas vivas na fogueira, chamadas de bruxas, isso foi se perdendo, né? E aí a gente chega nos dias de hoje, onde, né, está tendo um resgate disso, né? Na verdade, os óleos essenciais, se a gente for ver, eles já estão inseridos no nosso dia a dia, sem mesmo que a gente perceba, que a gente, né, tenha esse conhecimento, mas de uma forma muitas vezes sintética também, né? Por exemplo, então, os cosméticos, né, shampoos, sabonetes, hidratantes, cremes corporais, alguns alimentos também, né, chás. Então, eles já são inseridos no nosso dia a dia, né? Porém, hoje existe muita tecnologia envolvida, né? Então, a gente tem isso no nosso dia a dia, mas temos que tomar cuidado que nem sempre eles estão da maneira mais pura e eficiente. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje também. E aí, né, pessoal, primeira coisa, o que é óleo essencial? Primeira coisa que eu falo para vocês, usem. Vocês não precisam acreditar, né, ter alguma crença nos óleos essenciais, no resultado deles, para que isso surta um efeito, né? Porque eles são componentes de plantas que têm várias comprovações científicas, inclusive, em relação aos seus benefícios. Então, o óleo essencial, gente, ele é extraído, é um líquido que a gente extrai, né, um extrato, de diversas partes das plantas. Então, eu posso retirar, por exemplo, o caule, da raiz, da folha, das flores. Então, cada planta, né, tem uma parte onde vai se produzir esse óleo essencial. Com que finalidade que a planta produz esse óleo essencial? Como se fosse o seu sistema imunológico. Então, é o seu sistema de defesa que ela cria para se defender, por exemplo, de pragas, da própria poluição, né, do clima, das diversas adversidades que ela passa para poder sobreviver. Então, ela cria. E quando a gente consome esses óleos essenciais, quando eles entram em contato com o nosso organismo, eles têm ações benéficas, né, e terapêuticas, tanto a nível físico, quanto emocional e vibracional. Para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 3.000 componentes conhecidos pela ciência que são extraídos de planta, né, de partes das plantas. E uma outra curiosidade é que a mesma planta, ela produz diferentes óleos essenciais dependendo da parte onde é retirada. Por exemplo, a laranja. Quando a gente retira o óleo essencial da casca, a gente tem o óleo essencial da laranja. Quando esse óleo essencial é extraído da flor, a gente tem o óleo que a gente chama de neroli, né? É muito utilizado, inclusive, na indústria cosmética para a produção de perfume, né? O neroli é muito gostoso, não sei se vocês já conhecem, mas é um perfume, é uma fragrância, um óleo essencial que é muito utilizado na indústria de perfumes. Só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, o coentro também. Se eu extraio o óleo essencial da semente, eu tenho um óleo. Se eu extraio ele da folha, eu tenho outro óleo com outras características, né? Com outros componentes e outras características terapêuticas. Para vocês terem uma ideia,
um único óleo essencial de uma única planta, ele tem uma diversidade de componentes muito grande também. De 20 a 200 tipos diferentes de componentes em uma única planta. Então, vejam só, gente, como que né, a potência, né, o potencial terapêutico desses óleos. E aí existem, as pessoas questionam muito assim, nossa, por que existe, por exemplo, uma diversidade muito grande, uma diferença muito grande de valor numa mesma quantidade de um óleo, né? Então, tem dois componentes muito importantes que vão impactar na produção desse óleo essencial. Primeiro, a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar para produzir essa pequena quantidade de óleo essencial. Então, só para vocês terem uma ideia, uma noção, 5 ml de limão siciliano, né, do lemon, para produzir 5 ml do óleo essencial, eu vou gastar em média 45 limões, né? Então, assim, é uma quantidade razoável. Para produzir a mesma quantidade do óleo, de óleo essencial de rosas, por exemplo, que é um óleo mais de um padrão vibratório mais alto, energético mais alto dentro dos óleos essenciais, de muito valor, né, de muito benefício, mas ele precisa de 60 mil pétalas. Vocês têm noção do que são 60 mil pétalas de rosas para produzir 5 ml de óleo essencial? Então, é uma diferença muito grande, né? Então, esse é um primeiro fator que impacta. O segundo é a forma de produção desses óleos. Então, qual é o método né, qual é o melhor método para se extrair esses óleos essenciais de uma maneira mais pura, sem que eu tenha risco de contaminação? Eu preciso usar algum solvente, por exemplo, que possa contaminar e prejudicar aí a qualidade desse óleo essencial. Então, os dois métodos mais básicos, né, e mais utilizados que nós temos é a destilação a vapor, ou então a prensagem, que também é chamada destilação a frio. É muito comum, o método mais utilizado, por exemplo, para a extração dos óleos essenciais de frutas, né, dos cítricos em geral. Então, isso também vai influenciar na qualidade, né, do óleo essencial que a gente vai utilizar. E outros fatores muito importantes, gente, que a gente tem que saber avaliar e saber conhecer do óleo essencial que a gente está utilizando é a qualidade em termos de quimiotipo e o que a gente chama de geotipo. Ou seja, por exemplo, a doTERRA, ela tem uma preocupação muito grande em ter produtores, fornecedores, né, para a produção do óleo essencial, que seja em um local que seja nativo daquela planta, né, que sejam plantas orgânicas, porque o que a gente chama de geotipo. Por exemplo, a lavanda, né? Todo mundo acho que é a mais comum, que a mais disseminada, né? Que a gente fala, Santa Lavanda. Popularmente, a lavanda, ela cresce em climas frios, a gente já sabe disso, né? Mas ela é natural da França, né? De uma região da França. E aí, a gente sabe, por exemplo, no Brasil hoje, a gente sabe que tem fazendas de lavanda, inclusive. Porém, a qualidade daquele óleo essencial da lavanda produzida no Brasil, ela vai ser totalmente diferente da qualidade e da composição também química da lavanda que foi extraída lá da França, de onde ela é originária. Por quê? Porque o solo influencia, o clima influencia, né? Então, isso tudo vai determinar. Para vocês terem uma ideia, a lavanda que é produzida no Brasil, ela é rica em uma substância, na cânfora, né? Então, ela tem várias contraindicações, inclusive por conta dessa alta quantidade de cânfora que produz nela, né? que é produzida por ela. Então, isso a gente também toma cuidado na hora de escolher o óleo essencial que a gente vai utilizar, né?
E aí, como que a gente vai usar os óleos essenciais, né? Como que eles são usados, já, né? Então, como eu falei para vocês, muitas vezes eles já estão inseridos no nosso dia a dia sem a gente perceber, né? Então, nos cuidados pessoais, de beleza, então, um creme rejuvenescedor, né? Num shampoo, em algumas preparações alimentícias, como um aroma, né? Para ter um intensificador de sabor. Práticas de saúde, então alguns suplementos alimentares, polivitamínicos, né? E na própria aromaterapia, que tem sido difundida nos últimos tempos cada vez mais. Inclusive, por curiosidade, a aromaterapia é reconhecida como um tratamento, uma forma terapêutica eficaz pela Organização Mundial da Saúde, né? E quando a gente fala da aromaterapia, a gente vai falar um pouquinho hoje também, é a questão do que é aromaterapia. É o uso do aroma, né, no tratamento. Mas não precisa ser simplesmente só pela inalação. Eu vou mostrar para vocês que tem formas diferentes de se fazer esse uso e essa aromaterapia e com segurança. E então, como que a gente usa, né? Então, como eu falei para vocês, a gente usa de 3 formas. Então, por mais que a gente já tenha inserido, né, sem a gente saber no nosso dia a dia, tem como a gente inserir esse óleo essencial de qualidade, puro, de uma maneira mais eficaz, de uma forma muito simples. Não precisa ser nada muito elaborado que vai atrapalhar a minha rotina. Não, eu vou encaixar isso na minha rotina de uma maneira muito fácil, muito simples, mas ao mesmo tempo de uma forma muito eficaz. Então, o primeiro uso que a gente faz dos óleos essenciais, né, que a gente mais fala da aromaterapia, é o aromático. Como? Através da difusão do aroma, seja na palma da mão. Então, aqui, ó, tô com o meu olhinho aqui. Então, cadê? Então, o que eu vou fazer? Eu pingo uma gota dele, uma única gota, tá, gente? Porque aqui a gente tá falando... caiu. Faço levemente esse movimento e faço em forma de concha a inalação. Através desse sistema de inalação, né, o que acontece? O meu bulbo olfativo tem terminações nervosas que vão levar esses sinais até o meu sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a parte do meu cérebro que envolve as minhas emoções. Por isso que o uso aromático, a gente tem efeitos praticamente imediatos. Normalmente, ele leva para receber essa informação no nosso cérebro, gasta de 2 a 3 segundos. Então, é muito rápido. Então, quando eu quero falar das minhas emoções, quando eu quero tratar uma ansiedade, uma enxaqueca, é a melhor forma de uso. Então, como? Por exemplo, a gente usa muita lavanda, né? Para acalmar, a lavanda é muito disseminada para dormir, para induzir, na verdade ela não induz o sono, mas ela acalma, né, a pessoa, as emoções, a ponto de pegar num sono mais profundamente. Mas eu posso usar a lavanda, por exemplo, numa crise de ansiedade durante o dia, ao longo do dia. De que forma? A forma mais rápida é a inalação. Eu posso fazer também através dessa inalação, através de um difusor pessoal, como um colar que eu carrego. E toda vez que eu sentir necessidade, eu levo ele próximo, né, ao nariz e faço essa inalação. Outra forma são os difusores de ambiente. Então, qual que é a vantagem do difusor de ambiente? Que quem está ali naquele ambiente todo vai se beneficiar com aquilo. Então, por exemplo, óleos que eu gosto muito para ficar no dia a dia. Os óleos cítricos, de uma maneira geral, então o lemon, bergamota, a laranja, né, a tangerina. Minha filha é louca com tangerina, ela adora. São óleos cítricos. Todos os cítricos, eles aumentam muito a energia do ambiente.
Então, nada melhor do que a gente estar naquele ambiente gostoso, com aquele clima gostoso, com um aumento da energia, né? Com boas sensações. E isso afeta muito, né, o nosso emocional. Isso tem um... como que fala? Tem um... Gente, fugiu a palavra. Realmente isso vai, né, mexer de forma positiva no nosso emocional, no sistema emocional. Mas tem outras formas também da gente fazer uso aromático. Então, aqui algumas dicas, né? Então, a gente pode borrifar os óleos essenciais na roupa, né? Na roupa de cama ou na roupa. Então, a gente fazer, por exemplo, tem os aromatizadores de ambiente, a gente pode criar um com os óleos essenciais, né? E fazer. Recentemente, a doTERRA até fez um Serenity para roupas de cama, né, para a gente borrifar na roupa de cama e ter aquele aroma gostoso na hora do sono, de preparar aquele ambiente, né, relaxante. Eu posso fazer também na hora do banho. Então, posso, por exemplo, pingar 2 a 3 gotinhas do óleo no chão durante o banho quente. Então, aquilo vai fazer aquela sensação de vaporização, né? Então, um óleo para respirar melhor. A gente está numa época muito seca, né? Na nossa região, aqui onde eu estou, né? Porque agora no mundo virtual não tem fronteiras, mas quem está aqui em Uberlândia sabe do que eu estou falando. Como o clima aqui é muito seco, né? É bem clima de deserto mesmo. Então, usar óleos que vão melhorar a minha respiração. Então, Brief, Peppermint, que são óleos que vão abrir as minhas vias aéreas. Então, quando eu coloco aquilo, eu faço essa vaporização, eu tenho esse benefício. Às vezes eu coloco na banheira, né, da minha filha tomar banho, quando a gente coloca na banheira. Quando eu estou gripada ou congestionada, meu esposo tem muita sinusite, a gente faz a vaporização na xícara. Né? Quem nunca fez chazinho e coloca assim, né, cerca, faz o canudinho com papel mesmo e faz a inalação. Então, você fazer esse procedimento com óleo essencial é muito legal. Outra forma é a gente aplicar, por exemplo, uma bola de algodão e colocar na saída de ar do ar-condicionado do carro, quando vai viajar. Então, a gente tem esse clima por muito tempo. Como eu expliquei para vocês também, né, na palma da mão. Eu posso fazer um borrifador, pingar no travesseiro antes de dormir. Então, tem várias formas diferentes e simples de eu fazer o uso aromático. A segunda forma que a gente tem de usar os óleos essenciais é a forma tópica, ou seja, passando, né? E aí eu chamo a atenção de vocês. Normalmente a gente faz o uso tópico passando o óleo essencial em pontos específicos do nosso corpo, onde tem uma derme, né, que vai potencializar essa absorção, vai facilitar essa absorção, para esse óleo essencial realmente cair na corrente sanguínea e ter o efeito que a gente espera. E também então, em pontos de alta circulação. Então, normalmente a gente usa na testa, nas têmporas, por exemplo, na enxaqueca. Colocar peppermint na enxaqueca, depois que você inala, você passa ele nas suas têmporas, tem um alívio, assim, tem pessoas que têm alívio imediato da enxaqueca. Né? No pescoço também, atrás da orelha, são pontos muito bons. No peito, abdômen, braços, pernas ou pés. Esses são os pontos clássicos, tá? Que a gente faz o uso para fazer rotineiramente. Mas eu posso pôr em um ponto específico. Então, por exemplo, eu estou com uma dor no joelho. Eu vou passar aquele óleo para melhorar aquela dor exatamente em cima de onde está me incomodando. A única coisa, nós temos que tomar alguns cuidados com o uso tópico, porque alguns óleos são chamados de óleos quentes ou dermocáusticos, ou seja, eles podem agredir a nossa pele. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma diluição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando for usar esses óleos, com a parte interna, por exemplo, com os olhos, com a ingestão. Né? Se eu tenho uma ferida ou a minha pele já está muito sensível, já está muito danificada. Então, como que a gente faz isso com segurança? Diluindo esse óleo essencial num óleo vegetal carreador. Então, por exemplo, na doTERRA a gente tem o óleo de coco, que apesar de ter esse nome óleo, ele não tem gordura, então ele serve simplesmente
para ajudar a auxiliar nesse uso tópico do óleo essencial, e ele também não tem cheiro. Isso é muito bom, porque ele não interfere na ação aromática do óleo essencial que a gente está utilizando, né? E ao contrário do que as pessoas às vezes perguntam, né? Me perguntam, falam assim, ah, Dani, mas eu vou diluir, vai diminuir a eficácia? Não, muito pelo contrário, vai aumentar. Porque quando a gente usa o óleo vegetal, esse óleo essencial, ele é absorvido, ele penetra mais facilmente na derme, na nossa pele, né? Por conta da camada da pele, da membrana celular da nossa pele, que ela é composta também de gordura de lipídios. Então, isso faz com que o óleo essencial penetre mais facilmente, né? E também a gente pode usar óleo essencial em qualquer pessoa. Nós podemos sim usar alguns óleos essenciais em gestantes, em idosos, em bebês, mas a forma mais segura também é que a gente faça essa diluição também, para que não use o óleo essencial diretamente sobre a pele. E aí tem duas formas da gente usar o óleo na forma tópica. Primeiro, eu faço uma diluição única na palma da minha mão. Então, eu pego o óleo carreador, no caso, o óleo de coco da doTERRA. Cadê o meu? O meu não tá aqui agora para mostrar para vocês. Enfim, ou um outro óleo carreador que vocês preferirem. Então, a gente tem aí óleo de semente de uva, o óleo de amêndoas, né? O óleo de abacate. São óleos muito, muito utilizados. Rosa mosqueta. Então, a gente tem muitos óleos vegetais que vão auxiliar também no uso dos óleos essenciais. Né? Qual que é a diferença deles? As pessoas às vezes me perguntam. O óleo vegetal carreador, ele serve simplesmente para ajudar a gente passar o óleo essencial. Ele não tem ação terapêutica, ok? Mas ele ajuda a gente na utilização do óleo essencial. E aí, para cada 3 gotinhas do óleo vegetal, eu vou pingar uma do óleo essencial na palma da mão, faço a misturinha e já passo, aplico no local desejado. Outra forma que a gente tem de fazer uso tópico é através de deixar já pronto alguns que a gente chama até de roll-ons. Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? São tubos, vidrinhos de cor âmbar para proteger e não perder as propriedades terapêuticas do óleo, porque elas são fotossensíveis, né? Ó, então eu compro. O que eu faço? Eu faço a diluição. Então eu coloco o óleo essencial e completo com o óleo vegetal. Né? A doTERRA também tem os seus rolões já prontos, tá? Então isso a gente pode fazer ou pode comprar pronto. Porque eu particularmente gosto muito dessa opção. Por quê? Aqui eu posso fazer minhas misturinhas, meus blends, então eu posso combinar 2 ou 3 óleos essenciais que eu queira para potencializar uma ação. E aí eu tenho isso e posso carregar comigo. E passo nos pontos que a gente fala, nos pontos específicos. Aí eu coloquei para vocês essa tabelinha de diluição. Dependendo do meu frasco, quantas gotas eu vou usar. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, para um uso crônico, né, para algo que eu vou usar mais tempo, para uma doença crônica, para uma dor crônica, eu vou fazer a 10%. Então, por exemplo, esse rolão que eu mostrei para vocês, ele é de 10 ml. Então, eu vou ali, vou pingar a quantidade de gotas para 10 ml e completar com óleo vegetal. Então, é uma forma muito prática que a gente tem de usar os óleos essenciais também e fazer a nossa farmacinha aí natural. Meu esposo me chama até de bruxinha às vezes também, de tantas misturinhas que a gente faz, que a gente usa, né? No dia a dia aqui. Vamos lá. E a terceira forma, né, que nós temos para usar os óleos essenciais é a forma interna, ou seja, é a ingestão deles. É importante a gente dizer, gente, que para a gente ingerir um óleo essencial, a gente tem que ter a segurança do que a gente está ingerindo. Primeiramente, se a gente está ingerindo um óleo puro, né? Um óleo sem contaminante, sem adulteração, né? Inclusive a doTERRA ela tem uma certificação que eu vou falar disso para vocês. A FDA, né, que é um órgão americano que fiscaliza medicações, alimentos, várias coisas no mundo todo, muito respeitada, ela tem uma lista, né, a GRAS, que ela reconhece
né, como seguro, ela faz uma identificação dos óleos essenciais que são seguros para serem consumidos internamente. Lembrando, gente, que nem toda planta a gente come, né? Nem toda planta é comestível, então nem todo óleo também vai ser comestível, né? Pode ser ingerido. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E tem várias formas, então eu posso, né, adicionar uma gota, por exemplo, na minha bebida. Falei para vocês que a minha filha gosta muito da tangerina, né? Então, ela sempre gosta ela pede para adicionar no copo d'água dela uma gotinha do tangerina. Outra forma que a gente faz é em cápsulas vegetais, né? A cápsula vegetal, a gente compra ela vazia, abre, pinga o óleo, fecha e ingere como uma medicação. Fica mais fácil, principalmente quando a gente quer misturar mais de um óleo, né? A gente pode, alguns deles que não são dermocáusticos, tá, gente? Que são chamados óleos quentes, a gente pode colocar diretamente na boca, fazer sublingual. A gente pode usar na culinária. Então, por exemplo, o óleo de orégano, que é um óleo quente, a gente não usa ele puro, porque a gente sabe que pode ter um efeito aí indesejado de queimade, né, por ser um óleo quente. Mas eu posso adicionar uma gota do óleo de orégano no meu molho de tomate para temperar, por exemplo, aí uma massa, né, um molho de tomate que eu vou usar em alguma receita qualquer, né, molhos de salada, então a gente pode utilizar. A doTERRA ela tem alguns suplementos também já prontos para ingestão do óleo essencial. A Ludmila me perguntou aqui, né, o que eu indico para começar com um kit pequeno, aquele kit apresentação. Ludmila, você não tem noção do que a gente pode fazer com 3 óleos, né? 3 únicos óleos a gente tem como inserir eles no dia a dia de uma maneira muito prática. Eu vou falar para você. Só para a gente finalizar essa parte da ingestão, e eu volto lá no kit inicial, a doTERRA, hoje no Brasil, é a única empresa de óleo essencial que a gente tem segurança nessa forma de uso, tá, pessoal? Que é a ingestão. Por quê? Tudo por conta desse selinho aí. A doTERRA ela tem uma certificação internacional, né? Que é o quê? Uma certificação de grau de pureza e grau terapêutico. Isso representa para nós mais segurança. A gente tem a garantia de que esse óleo que a gente está usando é puro, ele não foi adulterado e que os benefícios daquela planta eu vou realmente conseguir através daquele óleo, tá? Então, hoje, talvez futuramente eu já até tenha outros, mas hoje o único óleo essencial que é liberado e autorizado, inclusive pela Covisa, né, a Anvisa Covisa para ingestão, é o óleo essencial da doTERRA, ok? Que são os aromas naturais. E aí, né, a gente fala dessa questão da segurança, né? É seguro? Sim, é muito seguro. Mas, da mesma forma também, que a gente tem que tomar, né? Assim, se eu tomar 10 litros de leite no dia, eu vou sentir mal, vou passar mal. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado. Se eu comer só de uma coisa, muita quantidade, eu vou talvez sentir um certo desconforto. Então, a gente está falando de óleos essenciais extremamente concentrados. Então, se eu usar uma quantidade, não é porque é natural que eu posso usar tranquilamente em altas doses o tempo todo. Por exemplo, uma gestante, um bebê, eu posso, que tem uma sensibilidade maior, eu posso fazer até uma intoxicação, dependendo da quantidade. Então, a gente tem aí esses cuidados. O uso aromático, né, inalando ou no difusor pessoal, ele não tem uma quantidade. Eu posso usar quantas vezes for necessário ao longo do dia, que isso vai ser uma forma segura. Então, eu sempre gosto de falar assim, o difusor de ambiente, uma das formas mais seguras que a gente tem de fazer e benéficas do uso desses óleos essenciais.
O que a gente toma mais cuidado é a questão da ingestão do uso interno, né? Então, aí para vocês verem, né? O máximo aí de 24 gotas em 24 horas para adultos e crianças, lembrando que crianças somente a partir de 7 anos a gente recomenda a ingestão de 3 aí a 12 gotas, dependendo do óleo, ao longo do dia, né? E a Ludmila me perguntou aí sobre os óleos. Então, a gente tem aí um kit, que a do Terra chama de kit introdução, ou kit apresentação. Para quem está iniciando aí seu uso dos óleos essenciais, ele vem 3 óleos básicos, o peppermint, o lemon, que é o limão siciliano, e a lavanda. Né? Eu comecei usando esses 3 óleos, inseri no meu dia a dia, eu comecei a minha rotina, o meu hábito com os óleos essenciais através desses 3 óleos, onde diariamente eles ficavam já nos seus locais estratégicos. Primeira coisa, lavanda e peppermint ficava na minha cabeceira, lemon na minha cozinha e o peppermint muitas vezes na bolsa. Né? Por quê? Acordo, pingo uma gotinha do peppermint e do lemon na palma da minha mão, faço uma inalação profunda. O que isso vai me trazer de benefício? Eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais energia. Então, o peppermint vem me dando mais disposição, mais concentração, mais encorajamento e, ao mesmo tempo, o lemon, como eu falei para vocês, cítricos, em maneira geral, são energizantes, me dando mais energia para aquele dia. Daí, depois do café da manhã, tomo lemon na água. E aí, vou para o meu dia a dia. Então, por exemplo, eu também sou professora. Então, quando eu vou dar aula, eu gosto muito de usar o peppermint antes, para me dar mais foco, concentração e disposição para aquela aula. Ele me ajuda a respirar melhor também. Muitas pessoas usam ele no seu pré-treino, para academia, na atividade física. Então, vai para a sua atividade, leva junto ao longo do dia, faz a inalação dele. E a lavanda, depois assim daquele banho gostoso, relaxante, você pode pingar a lavanda no seu creme corporal, por exemplo, né, para poder dormir mais tranquila. E antes de dormir, você faz a inalação na palma da mão, pode fazer uso tópico na sola dos pés, né? Fazendo os pés é um bom lugar de se usar os óleos essenciais, porque tem todos os pontos da reflexologia, então a gente consegue atingir atingir todos os órgãos, né, do nosso corpo, tem esses benefícios, e também a gente vai adaptando, principalmente para quem tem problema, assim, tem gente que fala assim, eu quero muito usar os óleos, mas eu tenho problema com cheiro. Então, o que eu recomendo? Comece usando em partes mais distantes do nariz, onde você vai sentir mais intenso aquele cheiro. Você pode pingar também no travesseiro. Então, assim, de uma maneira bem prática, ao longo do dia, você usou praticamente em todas as suas atividades, né, em sua rotina, você usou 3 óleos e foi muito bem atendido, né? A Márcia perguntou aqui se o lemon de 5 ou 15 ml podem ser ingeridos. Sim, o que acontece? Os óleos que vêm em 5 ml são os mesmos de 15 ml, tá? Não tem diferença, é o mesmo óleo. Porém, no Brasil, é o único país no mundo onde tem essa diferença por conta de legislação, de legalização, de autorização para entrar no país. O que acontece? Os óleos de 5 ml foram registrados como aromas pela Covisa, porque são órgãos diferentes, a Anvisa da Covisa. Então, a Anvisa autoriza a entrada dos óleos, né, de uma maneira como cosmético, e teoricamente a gente não consome, né, a gente não ingere cosmético, por isso precisou de uma autorização por outro órgão também, que é a Covisa, que é responsável aí pela liberação de gêneros alimentícios. Por isso tem essa distinção, tá? Vocês vão ver no site, às vezes vai falar assim, o lemon de 5 pode ingerir, o de 15 não. É por conta dessa autorização. Mas, de uma maneira, é o mesmo óleo, não tem problema nenhum. Ok? E falando só para a gente finalizar aí a questão
né, dos óleos essenciais, então, no nosso dia a dia. Eles são seguros? Sim, né? Desde que a gente tome cuidado, a gente ficar atento, assim, nas formas corretas de uso, né? A gente usar com segurança também com a nossa família, eles vêm de um sentido a trazer muito benefício. O intuito do óleo essencial, gente, não é curar, não é tratar, né? Quando a gente dissemina isso, introduz isso no nosso dia a dia, mas é simplesmente apoiar, a gente sustentar hábitos de vida saudáveis, é um dos pilares do nosso bem-estar. Assim como a gente busca alimentação saudável, assim como a gente busca, né, uma prática de atividade física para ter um sono de mais qualidade, né? Então, isso é muito de bem-estar mesmo, né? A proposta é essa, de bem-estar, de melhorar a nossa qualidade de vida. Fala assim, ah, Dani, mas acabou que usei e tratou e sarou. Na verdade, a gente dá um apoio tão grande ao nosso sistema imunológico, ao nosso corpo, que a gente tem, o nosso corpo mesmo tem uma resposta maior, né, a qualquer adversidade. E a gente acaba tendo uma melhora mesmo, né? Então, os óleos essenciais, sim, eles são seguros, sim, no nosso dia a dia. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria deixar aí como uma reflexão para vocês, né? É uma frase de Buda, né? Eu sou cristã, mas eu gosto muito dos ensinamentos de Buda. Não sou budista, mas eu gosto muito dos ensinamentos dele, né? Onde ele fala que conheça o que te dá serenidade, né? Clareza e paz interior. Esse é o caminho a seguir. E eu queria colocar isso aí para vocês, porque isso é um pouquinho do que os óleos essenciais trouxe para a minha vida, né? Ele trouxe essa serenidade, ele trouxe mais clareza e ele me trouxe mais paz, ele traz. Por quê? Porque hoje eu me sinto uma pessoa, uma mãe, uma mulher muito mais empoderada de cuidar da minha família, né? Eu tenho uma filha de 5 anos que tinha muitas crises de sinusite. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, tem 1 ano e 4 meses que a minha filha tem uma febre. Isso tudo depois que nós inserimos os óleos essenciais na nossa vida. E é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído aí para o uso de vocês. E qualquer dúvida, também consulte a pessoa que te convidou para essa aula, tá? Ah, Nívia, amei a aula, que bom. Fico feliz que você gostou. Um beijo, pessoal, boa noite e até a próxima. Eu estou emocionado e empolgado ao anunciar que vou colocar todo o meu peso atrás do único homem que pode fazer esse trabalho.